Vamos falar dos jovens. Os jovens brasileiros estão se mobilizando pela reforma política. No início do mês, a União Nacional dos Estudantes e outras associações estudantis elaboraram um documento pedindo a aprovação da reforma política que fortaleça a democracia e a participação popular e combata também a corrupção. Para falar sobre o assunto, está conosco aqui o Daniel Ilusco, que é presidente da União Ilesco, né? Daniel Ilesco, que é presidente da União Nacional dos Estudantes. Boa noite, prazer te receber aqui, Daniel. Boa noite, Ribeiro. É prazer nosso de estar aqui presente, conversando aqui com o público da TVT, conversando contigo. Prazer com certeza é todo nosso. Daniel, na sua opinião, o que a juventude brasileira pode fazer para ampliar essa luta da reforma política, que há muito tempo vem sendo discutida? Olha, Ribeiro, pode fazer o que sempre tem feito na história do país e o que precisa cada vez fazer mais, que é participar de forma protagonista das grandes discussões que o país enfrenta e se manifestar das mais diversas maneiras que a juventude hoje se manifesta, seja em passeatas e atos bacanas, como a gente fez no dia 31 de agosto, lá com 20 mil estudantes, encerrando o Agosto Verde e Amarelo, e seja pelas redes sociais virtuais, seja na universidade, seja nos espaços de discussão que o jovem tem inserção. É fundamental, a gente sempre enfatiza, que para esse debate da corrupção, que tanta gente no país, os estudantes, a imprensa e todos os outros setores, movimentos sociais, se indignam e cobram honestidade dos mandatários, das pessoas que exercem cargos públicos no Brasil, mas para além do valor da honestidade e para além de investigações pontuais, a gente insiste que o Brasil precisa avançar numa medida estruturante, né, que seja, na nossa opinião, uma reforma política que combata a corrupção na sua raiz, que fortaleça a democracia e a participação da juventude na política, e essa raiz a gente entende que tem muito a ver com o sistema de financiamento privado das campanhas eleitorais, né, que acaba comprometendo muito o mandato do parlamentar, ao invés de com o seu eleitor, como rezaria o princípio democrático, mas ao financiador de sua campanha. É a lei da troca, né? Se dou alguma coisa, quero de volta. Exatamente. E achamos que a juventude tem que estar atenta para esse debate e tem que fazer o debate pensando no futuro do país, né? Não só em um ou outro escândalo, mas sempre pensando em resolver situações graves, situações importantes para o futuro do país, como a reforma política pode ajudar. Quero abordar com você uma situação que também tem causado muita discussão. No Plano Nacional de Educação que tramita no Congresso, o governo propõe um investimento de 7% do PIB até 2020. A UNE defende que 10% do PIB seja revertido para a educação. Eu queria que você explicasse melhor quais são esses projetos da UNE para os estudantes, como é que deveria funcionar essa distribuição de renda. Certo. A bandeira dos 10% do PIB é uma opinião consolidada há muitos anos, há mais de uma década, no movimento educacional brasileiro. Portanto, 10% do PIB atenderia a um padrão mínimo de investimento na educação do Brasil para ter uma educação de mais qualidade. Esse 10% do PIB ele se refere à totalidade das riquezas que o país produz, o produto interno bruto. Então não é orçamento só da União, mas isso é orçamento da União, dos estados e dos municípios, e o quanto disso que é investido em educação. E hoje o Brasil investe um pouco menos do que 5% do PIB. E não o que se deveria fazer, que seria os 10% propostos do pelo menos, exatamente. E é um índice muito abaixo, muito inferior a uma série de outros países do mundo, mesmo países menos desenvolvidos que o Brasil, países irmãos aqui da América Latina, investem muito mais do que isso em educação. E a gente entende que o mínimo necessário para promover uma transformação mais profunda na educação do país, para erradicar o analfabetismo, valorizar os professores e profissionais de educação, ampliar o acesso à universidade, desenvolver pesquisa e tecnologia no Brasil, o mínimo para um conjunto de transformações assim é investir 10% do PIB, se utilizando para isso de estratégias sérias, consistentes, para que o Brasil atinja essa meta. Portanto, a gente sempre propõe, junto com essa discussão do PIB, os 50% no mínimo do Fundo Social do Pré-Sal, que é uma nova riqueza que vai fazer muito recurso girar na economia do Brasil, pode multiplicar por algumas vezes o PIB brasileiro. E nós temos uma convicção de que nessa década o Brasil precisa vincular o seu desenvolvimento econômico ao investimento em educação, que é um investimento estruturante, democratizante para o país, tem a ver com o seu desenvolvimento e tem a ver inclusive com o combate à corrupção e tantas outras mazelas do país que sem educação o Brasil não consegue superar. Daniel, vocês também acreditam que colher assinaturas para aprovação desse projeto vai ajudar a pressionar que ele seja aprovado? E qual a porcentagem que você acha que deve ser destinado para o ensino universitário? Certo. Com certeza as assinaturas e todas as formas de manifestação da sociedade, manifestações democráticas, de protagonismo da sociedade civil são bem-vindas. No dia 7 de setembro, a UNE, a UBS e a NPG,
que representam os estudantes universitários, secundaristas e pós-graduandos, lançaram uma carta aos estudantes brasileiros mobilizando um grande abaixo-assinado, pelos 10% do PIB e pelos 50% do pré-sal para a educação. E é uma campanha que está sendo realizada em parceria com uma série de outras entidades, com as centrais sindicais, os sindicatos de educação, outros movimentos sociais, para que a gente consiga aumentar a pressão da sociedade civil, para sensibilizar mais gente e para pressionar o Congresso Nacional e o governo federal a acatarem essa demanda, que é uma demanda histórica e que, se conquistada, é uma vitória geracional, é uma vitória com profundos impactos no desenvolvimento do Brasil. Tanto atual quanto no futuro. E que pode beneficiar inúmeras gerações para frente. Então, o abaixo-assinado, sem dúvida alguma, é um dos principais instrumentos, e ele tem uma versão impressa e uma versão virtual. O pessoal pode procurar a partir do site da Uni, uni.org.br. Indica o caminho direitinho aí. Como é que se faz? É www.uni.org.br. Essa versão virtual deve estar sendo lançada essa semana. Okay. E a versão impressa circula desde 7 de setembro. Então, o pessoal pode... E onde é que se encontra a versão impressa? A versão impressa está sendo distribuída pelas entidades estudantis e demais entidades do movimento social com quem a gente tem dialogado e compartilha essa luta comum pelos 10% do PIB, como a CNTE, a CONTEF, a ZUBRA, outras entidades e outros movimentos. E pelos DCEs das universidades, por aí afora. Eu queria te perguntar como é que a Uni está participando efetivamente do Plano Nacional de Educação, já que a participação de movimentos sociais de estudantes foi um pedido da própria Presidência da República. Só para te responder a pergunta anterior, Ribeiro, bem rapidamente, em relação à divisão dos recursos, o quanto que entra para o ensino universitário básico, uma reivindicação importante também, que tem garantia em lei, é a criação de um comitê gestor para esse fundo e a participação da Uni, da UBS, das entidades estudantis, e a nossa reivindicação também pela NPG, para que entrem nesse comitê gestor. Para saber onde o dinheiro está sendo colocado. É que deliberaria, com representação da sociedade civil e do governo, os investimentos do fundo. E com relação à participação no debate do PNE, o movimento estudantil, pela sua própria natureza, está sempre debatendo as políticas de educação do país. Isso já é uma contribuição importante. E desde o início da CONAI, a Conferência Nacional de Educação, que mobilizou, somando todas as etapas, cerca de 3 milhões de pessoas, um processo muito significativo na história do país, desde o início de 2009, tem participado na discussão especificamente do plano, do PNE. Quando o Executivo apresentou, há menos de um ano, o projeto de lei, a sua versão, para o Congresso Nacional, o movimento estudantil realizou em janeiro desse ano, o PNE, se não me engano, foi apresentado no finalzinho do ano passado, e em janeiro desse ano a Uni mobilizou 1.800 centros acadêmicos do Brasil inteiro, no seu CONEB, que foi no Rio de Janeiro, para debater o plano. E isso gerou um debate de 62 emendas, no início 59, e depois foram acrescentadas mais 3 emendas. São 62 emendas que tratam desde o analfabetismo até creche nas escolas, ensino infantil, bolsas de pós-graduação, incentivo à licenciatura, financiamento da educação superior pública, regulamentação da qualidade do ensino superior pago, a função das universidades, a exigência de extensão nos currículos e uma série de outras questões, a eleição direta para reitores e gestores da educação pública e privada. Então, uma série de bandeiras que, somadas a outras contribuições de outras entidades e movimentos, vão enriquecer o texto do PNE que tramita na comissão especial da Câmara. Então, a gente está, basicamente, nos movendo em duas ações, duas frentes. Pelos estados, pelas universidades e escolas, há um movimento de efervescência e de debate sobre o plano. E em Brasília existe um movimento de diálogo e de pressão em relação aos parlamentares que compõem essa comissão para fazer aprovar as emendas que o movimento estudantil e que o movimento educacional apresentou ao PNE. Quero te agradecer e te faço um convite para voltar assim que você tiver qualquer novidade, porque é um movimento importante para todos nós, porque educação, a gente sabe, isso é natural em qualquer país de desenvolvimento, auxilia muito a cada um de nós. Prazer em te ver e te conhecer, porque a gente fala muito de você, mas eu não te conhecia pessoalmente. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço aqui, sempre à disposição da TVT, que já não é a primeira vez que eu participo de alguma atividade com vocês, mas é a primeira vez que eu venho ao estúdio aqui. Vou voltar com muito prazer em breve. Então, um abraço a todos, parabéns aí pelo programa e pelo bom jornalismo que vocês fazem aqui na TVT.